Olá pessoal, irei fazer a apresentação da Export ano 2012, modelo XLT 12.0 automática. Essa versão ela vem equipada com rodas de liga leve aro 15, pneus de uso misto, e um design muito bonito. O rack do teto em cima, tendo uma visão panorâmica aqui, esteticamente muito bonito, mas em relação a modelos anteriores, a exemplo da 2009, o teto ele tem uma utilidade melhor. Ele existia barras longitudinais na parte que lhe permitia carregar objetos melhor do que esse. Esse uso do pneu na traseira há quem conteste, mas eu acho que é muito bom, é mais prático para quem precisa tirar, e você está visualizando a todo momento, como dificilmente o que é colocado embaixo do carro. A gente vê relatos aí de pessoas que são roubados facilmente, e quando você se vem dar conta do que aconteceu, já se passou muito tempo. Como já falei, o design do carro aqui, eu vou dar uma volta, mostrar a parte dianteira do carro. Este é o design do carro. E irei mostrar alguma coisa aqui da parte interna dele. Ele não vem de fábrica com bancos de couro, mas é um opcional, você pode colocar. Esse apoio de braço também é opcional, que eu coloquei, muito bom. O carro ele vem equipado com volantes em couro, vem com airbag, vem com freios ABS. Aqui na porta acionamento dos vidros traseiros e dianteiros, e aqui é o bloqueador do vidro traseiro. Você aperta, às vezes você está andando com criança e precisa bloquear os vidros traseiros para que não aconteça algum acidente, você pode bloquear aqui, certo? Vou mostrar aqui a parte do painel. Ele vem equipado com conta-giro, aqui em cima o marcador de combustível, marcador de temperatura, aqui o velocímetro. E aqui nós temos o computador de bordo, que ele está dizendo ali, desse lado esquerdo aqui, eu já rodei 299,3 km com o combustível. Eu vou abrir a chave aqui para vocês verem. Embaixo está a quilometragem do carro, quilometragem real do carro. Deixa eu abrir a chave para que a gente tenha uma visão melhor do carro. Eu rodei aqui 299,3 km. O combustível está acima lá de 1/4, como vocês podem observar. E ele está me dizendo aqui no computador de bordo que eu tenho uma autonomia ainda de 163 km para rodar. Aqui eu aperto aqui de lado novamente, e ele vai me dando as funções lá do computador de bordo. Aqui é o uso do farol, ligar, lanterna, se você der outro toque você acendeu o farol todo. E aqui são a parte que eu aperto para uso do computador de bordo. Como está aqui, 163 km é a autonomia de combustível, com a média que eu estou rodando aqui. Como eu estou rodando aqui mais próximo, mais dentro da cidade, então ele está me dando uma autonomia. Vamos observar aqui, VGA 414 km, 41,4 km por hora. Isso é a média de velocidade que eu estou rodando mais dentro da cidade. Aqui ele fica mais ou menos nessa base aí. No speed está desativado aqui. Se eu quiser 60 km por hora, cidade onde tem radar, a gente pode trabalhar dessa forma. E a gente bota aqui o speed, e quando eu atingir essa velocidade de 60 km por hora, ele vai me dar um bip aqui, para que eu não venha ultrapassar dessa velocidade. A temperatura externa 25 graus agora. Aqui o consumo instantâneo de combustível, como eu estou parado, ele não vai me dar o consumo instantâneo. E o consumo médio está aqui na média de 9,3 km com litro. Esse carro, na gasolina, na estrada, ele chega a fazer 11,5 km por litro. Isso é a média de consumo desse carro. Como eu estou rodando dentro da cidade,
a autonomia ela vem caindo desse carro. Eu acredito que deve estar em torno, eu nunca fiz só rodando dentro da cidade com o tanque, mas deve ficar na média de 7 km por litro. É o que ele deve fazer. Mas como eu estava numa autonomia que eu viajei aí mais ou menos uns 200 km com o carro, então o combustível ele vinha acima de 11,5. Então quando eu comecei a rodar na cidade, aí ele começa a cair o consumo médio, que é o que nós visualizamos aqui, 9,3 km. Vocês podem visualizar que tem ali 299,3 km e ele me tem uma autonomia ainda de 163 km nesse rendimento de 9,3 km por litro. É claro que se eu for rodar na estrada, isso aqui vai mudar por conta do desempenho do carro, que isso vai fazer com que eu consuma menos combustível andando na estrada, né? Mesmo com o ar ligado. Isso aqui é com o ar-condicionado ligado e rodando na gasolina. Aqui nós podemos visualizar também aqui, essa parte de cá, ele tem aqui o controle dos retrovisores elétricos, como vocês estão vendo lá, ó. Ele vai se movimentando. Aqui nós temos uma parte do tweeter, da caixa de som. Aqui é uma parte isso é um opcional, uma câmera de ré. Aqui nós temos na porta o som, ficou um pouco escuro. Temos o controle do som aqui no volante. Desse outro lado de cá nós temos o limpador do para-brisa e o programador do speed lá, do alarme do carro. Aqui tem as saídas do ar, o rádio do carro, que ele vem equipado nessa versão com Bluetooth, que permite que eu faça o parelhamento do meu aparelho telefônico no rádio e eu consiga atender as chamadas via o rádio. Então esse botão aqui que permite isso, que isso ajuda bastante, principalmente quando se está andando, viajando, você recebe uma ligação, você não precisa nem tirar o telefone do bolso. Com o telefone no bolso, só basta você apertar nesse botãozinho aqui que você vai atender o seu telefone. Aqui embaixo temos a parte de controle de ventilação e ar-condicionado, temperatura. E aqui as variáveis para botar desembaçador dos vidros ou as saídas nos dutos para o ar-condicionado. O carro, como eu falei, ele vem equipado com câmbio automático, que está aqui na posição P, porque o carro está parado. Tem R, N, D, que significa drive, e 2-1 significa que se você estiver andando numa velocidade lenta aqui dentro da cidade e você quiser consumir menos combustível, você pode jogar aqui na primeira, que você também vai utilizar isso em terrenos íngremes, que você precisa fazer uma subida aqui, o carro requer mais força, então você pode jogar na primeira. E a segunda também, se você precisar andar um pouco mais rápido. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, mas aqui abaixo do câmbio ele tem tô aqui com um botão aqui, ó. Então esse botão aqui que ele permite bloquear a quarta marcha do carro. Esse botãozinho verde, que vai estar um pouquinho difícil de vocês visualizarem, mas acredito que dá pra ver aqui, ó. Então esse botão aqui, ele bloqueia a quarta marcha do carro. A partir do momento que eu apertar nesse botão aí, o carro ele vai rodar só em terceira. Que às vezes você está fazendo uma subida e precisa que o carro não troque de marcha, você bloqueia a quarta marcha e ele vai dar um desempenho muito bom. Apesar de muitos criticarem o carro de câmbio automático com 4 velocidades, eu acho muito legal, porque você tem um carro muito na mão. Apesar dele consumir um pouco de combustível, mas você tem um carro muito na mão. A troca de marcha é muito mais rápida. São muito mais rápidas. Aqui nós temos o desembaçador traseiro do carro e aqui o acionamento do farol de neblina. O porta-luva desse carro é uma coisa muito boa, legal demais. O espaço é muito bom. Tá um pouco escuro aqui, mas eu acho que vai dar para visualizar bem. E aqui ele vem o dispositivo aqui para você conectar aqui a entrada USB, e os smartphones você podem conectar aqui para passar as suas músicas para esse dispositivo. Então esse carro é muito legal. O que eu acho que ele deixa a desejar no som dele é o grave do som desse carro. Apesar dele ter uma boca boa, mas o grave do som é muito... Eu acho que ele não tem batida. O que faltava para um carro desse nível
era colocar mais batida no som, mais grave no caso. Aqui tem esse porta-objeto em cima e aqui tem as partes das lâmpadas que acendem. Ele está no meio aqui, que é para quando eu fizer a abertura das portas eles acenderem automático. Aqui nós temos o quebra-sol, que nos dois lados ele vem equipado com os espelhos, e esse lado aqui ainda permite que nós tenhamos a lâmpada. Além do espelho, nós temos uma lâmpada aqui, para que, se precisar, no caso de mulheres que precisam fazer maquiagem, retocar essas coisas, essa lâmpada ajuda bastante. Esse carro também, o que eu acho de ponto muito importante nele, eu já pensei em trocar a saída Export, apesar dessa ser a segunda que eu tenho, mas é o acabamento, o design. Se vocês olharem esse apoio de mão no Tucson, ele é uma coisa fixa. Na Duster também, esse design dele deixa muito a desejar. O acabamento interno da Ford eu acho bem melhor. Como eu já falei, está equipado com bancos de couro. E vocês veem, tem o apoio de mão nas três portas, exceto na do motorista. Mas esse carro é muito legal. Ele vem com vidro elétrico, e o vidro elétrico desse carro é apenas um toque em todos os vidros para baixar e para levantar. Tá aí, ó, só um toque. Parei, ele para. Botou para subir, só com um toque ele vai. Então isso é muito bom. A gente vê carros superiores a esse que infelizmente não vem equipado com essas versões. Vou mostrar só a parte traseira aqui. Como eu já falei, aqui também do câmbio automático. Aqui tem uma tomada 12 volts, aqui é um porta-copos. Esse apoio de braço, ele não vem, foi eu que coloquei, mas muito legal, dá para você levar alguma coisa aqui. É muito bom mesmo. A parte traseira também, como eu falei, dos vidros, só um toque, ele já desce. Um toque para subir também, só um toque ele já sobe. Vem com 4 alto-falantes, como vocês podem ver aí. O banco de couro, ele vem bipartido. Aqui ele tem uma aletazinha que você bota aqui e ele permite você ter acesso ao porta-mala por aqui. E se você tiver precisar de um porta-malas maior e for com pouca gente, você pode virar o banco, fazer o transporte de alguma coisa por aqui, ok? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Obrigado.